companheiros e a companheira Elisa aqui da mesa, né? Companheiro André lá de Santa Catarina, companheiro Cardoso ali de Caxias, companheira Elizabeth, que para a gente tem sido uma surpresa muito boa. Infelizmente cometemos uma falha, eu falo isso sempre com o companheiro Cláudio Nunes, de não termos trazido a Elisa para a diretoria, mas estamos corrigindo isso, não somente com ela, mas a ideia é no ano que vem nós montarmos uma diretoria com a composição, com a representação da nossa categoria aqui no estado. E aqui está a Elisa, eu estou vendo o companheiro Braga, que tem nos ajudado muito no debate no dia a dia com a categoria e também nas próprias assembleias e lutas. E o companheiro Zé Maria, que é um grande amigo e companheiro, que tem conduzido muito bem a Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, demonstrando a sua garra, o seu ímpeto e a coragem de enfrentar esse cenário, essa conjuntura tão adversa que nós temos, infelizmente, nesses anos, desde 2014 até agora em 2016. Parabenizar a comissão que organizou aqui esse evento, não somente a comissão, mas as pessoas que tiveram essa iniciativa. Esse é o segundo Seminário Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Transpetro. É uma iniciativa brilhante para que possamos discutir a Transpetro com as suas especificidades. Nós, sem dúvida alguma, teremos nesse ano, uma greve nacional da categoria petroleira por tempo indeterminado, isso vai ser inevitável, e a Transpetro ela é fundamental para o sucesso nessa greve. Não somente a Comissão Eleitoral, parabenizar também os funcionários e funcionárias da FUP que aqui estão, funcionários e funcionários do Sindicato Bahia também, que ajudaram aqui na organização desse evento. E não deixar, é claro, estamos finalizando uma greve de 5 dias nos campos terrestres de produção de petróleo e gás aqui no estado da Bahia. Parabenizar aqui os diretores que estiveram presentes nessa greve. Estou vendo aqui o companheiro Jairo, diretor jurídico do sindicato, Quebradinho, companheiro André Araújo, diretor financeiro também do nosso sindicato, aqui presente. Apesar dos 5 dias de greves, fizeram questão de estarem aqui conosco fazendo esse debate. Até mesmo porque os dois são lotados ali, no terminal de Mateus, junto com os companheiros e companheiras da Transpetro. Primeiro, companheiros e companheiras, eu gostaria de trazer aqui somente um compartilhar de informações, a partir até mesmo de um debate que foi feito lá em Guararema, na Escola Nacional de Formação Florestan Fernandes, do MST, onde nós tivemos algumas informações importantes que merecem sim ser partilhadas. Talvez elas sejam de conhecimento dos companheiros e companheiras, mas é interessante que nós coloquemos isso aqui na mesa para o debate. Bom lembrar que até 1970 nós tínhamos tanto os controles das reservas de petróleo e gás, quanto a produção de petróleo e gás no mundo, controladas pelas 7 irmãs, as grandes empresas americanas, norte-americanas e também na Inglaterra, que controlavam mais de 80% das reservas no mundo. Felizmente, isso começa a mudar justamente a partir de 1970, quando essas empresas começam a ser estatizadas, algumas delas, e os estados começam a criar estatais ou empresas públicas justamente para terem um controle da produção e o controle também das grandes reservas de petróleo no mundo, o que acaba até invertendo esse percentual, onde hoje mais de 80% das reservas do mundo estão nas mãos das grandes empresas estatais ou empresas públicas que têm o controle dos estados aí, de grandes países. E aqui temos o exemplo de uma grande estatal, a Aramco, da Arábia Saudita, que tem a maior reserva comprovada de petróleo no mundo. E justamente por conta dessa mudança, os Estados Unidos da América do Norte começa a mudar a sua estratégia para ter reservas de petróleo no mundo. E infelizmente, como nós conhecemos esse país imperialista, ele se utiliza de guerras no mundo, para ele voltar a ter acesso a grandes reservas de petróleo. Aí todo mundo aqui vai se lembrar do Iraque, onde os Estados Unidos da América do Norte invadem o Iraque, alegando que iriam ali matar um ditador para dar a possibilidade daquele povo tão sofrido ter o acesso à democracia. E matam o Saddam Hussein, matam mais de 500 mil pessoas naquele país, não somente durante a guerra, mas temos lá uma guerra civil instalada até hoje por conta do petróleo. E lá está
os Estados Unidos da América do Norte tendo acesso a essas reservas. Quem não se lembra aqui da Líbia, quando, da mesma maneira, os Yankees invadem aquele país e matam o Gaddafi, e tem acesso ali, infelizmente, a grandes reservas de petróleo. Quem não se lembra do México, quando os Estados Unidos da América do Norte incita a quebra do monopólio estatal de petróleo, através aí da Pemex, né, que controlava todas as reservas e a produção, e tem lá também os Estados Unidos da América do Norte acesso a essas grandes reservas. Quem não se lembra da Argentina, onde infelizmente a YPF, que era a grande estatal argentina, é privatizada, a Repsol tem acesso às grandes reservas e à produção de petróleo, e como diz o companheiro Zé Maria, chupam todo o petróleo daquele país, onde acaba provocando um grande colapso energético naquele país, e hoje a Argentina não tem as reservas que tinha antes. O que estamos assistindo hoje com a Venezuela, os ataques que os Yankees fizeram primeiro com o nosso companheiro Chaves e fazem hoje com o nosso companheiro Maduro. Por quê? Petróleo é o que está em jogo, infelizmente. Aqui no Brasil, eles não utilizaram as mesmas armas. Aqui no Brasil, não precisaram declarar guerra. Aqui no Brasil, eles não usaram a sua quarta frota, que encostou aqui no momento em que descobrimos o pré-sal, na gestão do companheiro Gabriel. Não usaram as suas bases ali na Patagônia, nem em Foz do Iguaçu. O que é que esses infelizes fazem? Eles se utilizam dos 4 poderes constituídos no nosso país, infelizmente. Se utilizam muito mais barato ainda. Só que não dissolvam, né, os recursos e a estrutura da sua indústria bélica, mas é mais barato. Utilizam o poder judiciário, e aqui o companheiro Zé Maria falou muito bem do infeliz do juiz Sérgio Moro, que faz um grande colapso na engenharia nacional e na indústria nacional com a Operação Lava Jato, paralisando as grandes empresas de engenharia do nosso país. Utilizam então do judiciário, utilizam do legislativo. Aqui a gente não precisa dizer o que é o nosso Congresso Nacional hoje, o mais reacionário e ultra hiper conservador desde a democratização do nosso país, com as grandes bancadas BBB, né, do boi, da bala e da Bíblia, controlando o Congresso Nacional. E se utilizam também, infelizmente, parte do Poder Executivo. Nós ganhamos as eleições com o Lula, ganhamos as eleições com a Dilma no seu primeiro mandato, no seu segundo mandato de forma muito apertada, e devido à nossa democracia frágil que temos, e no Brasil nós temos uma república, mas através de governos de coalizão, eles também se utilizam daqueles que estavam dentro do Poder Executivo, e por fim também do 4º poder, como diz o companheiro Paulo Henrique Amorim, que é a mídia hegemônica brasileira. Infelizmente esse é o que tem nos trazido mais dificuldades, porque infelizmente a mídia hegemônica brasileira conseguiu trabalhar no imaginário da população brasileira a destruição da imagem dessa empresa forte que é o sistema Petrobras como um todo. Destruiu a imagem daquela empresa que é patrimônio do povo brasileiro, ao ponto de hoje qualquer um de nós aqui passear nas ruas ou conversar com nossos amigos ou familiares e as pessoas nos taxarem como ladrões, as pessoas dizerem que a Petrobras está quebrada com informações completamente equivocadas e dizerem que é um antro de corrupção que precisa ser sim privatizado. Essa é uma dificuldade grande que nós teremos. E nós conseguimos ver a influência disso, como colocou aqui o Zé, e passar por isso aqui rapidamente, dentro do próprio Conselho de Administração da empresa. Nós imaginamos aqui as pressões que a companheira Dilma sofreu, principalmente no seu segundo mandato. Pressões internas, que todos nós aqui conhecemos, e pressões externas. Nós estamos falando aqui do recurso mais estratégico do mundo, que é a cobiça de todos os países. E infelizmente, a companheira Dilma
cedeu a diversas dessas pressões. Como disse o companheiro Zé aqui, ao ponto de colocar no Conselho de Administração, no seu segundo mandato, pessoas oriundas do mercado, indicadas pelo governo federal, acionista controlador da Petrobras. Não tinha um que se salvasse ali, infelizmente, porque foi eleito pelos empregados e empregadas da Petrobras. Nenhum daqueles que foram indicados pelo governo federal ali se salvaram. E por conta disso, tem uma data muito fatídica que nós lembramos, que é o dia 26 de junho de 2015, que traz todos os males que nós estamos sofrendo hoje. E aí estão corretos alguns companheiros e companheiras que colocam que o que nós vivemos hoje, infelizmente, foi sim aprovado, ainda no segundo mandato trágico da nossa companheira Dilma, que foi a aprovação do Plano de Negócios e Gestão da Petrobras, ali no mês de junho de 2015, em que nós saímos por todo o Brasil divulgando as repercussões desse plano de negócios para a categoria petroleira e para a sociedade brasileira como um todo, por conta principalmente do seu plano de investimentos reduzido, gerando menos emprego, menos renda. Isso nós detalhamos por mais de um ano, por conta do seu plano de redução de custos, em que nós assistimos companheiros e companheiras de diversas empresas sendo demitidos e demitidas praticamente todos os dias desde lá, ou todos os meses desde lá, e do seu gigantesco plano de desinvestimentos. Uma palavra muito bonita, floreada, mas que na verdade, desde aquela época, era sim um plano de privatização da Petrobras. Aprovado então no segundo e trágico mandato da companheira Dilma. Obviamente, nós entendemos que ela ideologicamente não concorda, obviamente, com isso, mas cedeu a todas as pressões que houve no seu segundo mandato. E aqui lembramos que desde quando esse plano de negócios foi aprovado, que essa divulgação foi feita. Mas por incrível que pareça, Zé, parece que as pessoas não estavam acreditando. Eu falei dia desse com o Cláudio pelo WhatsApp sobre isso. As pessoas não estavam acreditando. As pessoas não acreditavam que a Petrobras deliberou na sua mais alta instância deliberativa a privatização dela, a venda de ativos estratégicos dela, inclusive de muitas das empresas que fazem parte da sua holding. Nós falamos que eram 38 projetos estruturados para a venda, 38 projetos que estavam sendo negociados desde lá. E agora, com a mudança do governo para um governo ilegítimo e golpista, esse plano está sendo extremamente acelerado. Está certo, companheiro Zé Maria, como coloca aqui, que de alguma maneira, de alguma forma, o Bendini segurou isso até onde conseguiu, por conta das pressões do movimento sindical, obviamente, e das pressões, nós acreditamos nisso, do Partido dos Trabalhadores, que colocou o Bendini lá no comando da Petrobras. Só que, óbvio, que nós não conseguiríamos segurar por muito tempo, mesmo que ele continuasse lá nessa conjuntura trágica que nós temos hoje. Com a mudança do governo, é ainda pior. É ainda pior. Porque quem está lá hoje, como disse o Zé, é aquele que quis fazer isso no final da década de 90 e início dos anos 2000. E aqui nós lembramos que na época nós detalhamos o que é que seria vendido, até sob pena de ser punido, como até tentaram fazer com denúncias na CVM, foram duas, e aqui desde já agradecer ao doutor Normando, que nos ajudou na defesa dessas denúncias. Detalhamos projetos, e aqui para ser muito específico, nós detalhamos os projetos da Transpetro, nós colocamos na rua aquilo que seria comercializado, nós falamos da grande malha de gás, nós assistimos ataques sem desmembrada em NTN, em NTS, nós assistimos os fatos relevantes divulgando o pleno andamento da venda da NTN e NTS agora, por sinal, trabalhadores e trabalhadoras da Transpetro que operam essas malhas. Nós falamos sobre o projeto de divisão da Transpetro em empresa de navios, em empresa de dutos, e fatos relevantes estão dizendo isso, mas há um ano atrás as pessoas não acreditavam naquilo que nós estávamos falando.
Paulo Rony hoje, ali na Transpetro, falou de algo que pode nos ajudar muito, essa greve inevitável que vai acontecer nesse ano. No anúncio, pela Cláudia Siqueira, que não é qualquer jornalista especialista na área de petróleo e gás, ela escreve para Brasil Energia, falando da venda das refinarias. Isso também nós falamos há um ano atrás, quando nós dissemos que o modelo seria diferente daquele do início dos anos 2000. Não vão vender uma refinaria como fizeram com a Refap. A estratégia é diferente, é vender aquilo que está no mercado. Se é no sul do país, estão lá duas grandes refinarias, a Refap e a Repar. Então cria-se uma empresa específica, abre-se capital e busca-se um investidor para vender ou vender uma grande participação. Está no Sudeste, mesma coisa. Está no Nordeste, Abreu Lima, Nandulfo Alves, a mesma coisa. Não acreditavam naquilo que nós falamos. E aí na semana passada sai a matéria da Cláudia Siqueira e aquele alvoroço todo, porque foi uma jornalista especialista da área, da Brasil Energia, que falou sobre. Bom, que isso pode nos ajudar, Paulo Rony, sim, nesse processo que nós enfrentaremos agora. Para tentar ir finalizando aqui, apesar de todo esse trabalho hercúleo que nós tivemos esse ano, do mandato do CA, com todo o apoio da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, com todo o processo de divulgação sendo feito todo mês, praticamente toda semana, com um artigo, ou envios de e-mails em massa para toda a força de trabalho. E do primeiro e do segundo turno, houve um up muito grande de votantes na Betânia, por conta justamente desse trabalho que a gerência fez. Um outro fator que analisamos foi da conjuntura. Esse trabalho que a mídia tem feito desde 2014, dizendo que Partido dos Trabalhadores só tem ladrão, e que a CUT é ligada ao Partido dos Trabalhadores, e quem usa vermelho também é ladrão, é corrupto, querendo ou não, isso de alguma maneira influenciou no imaginário das pessoas novas, principalmente, que entraram na Petrobras e que nós não conseguimos fazer um bom trabalho de base. E aí o terceiro fator, já chegando nele, nós tivemos sim um pecado cometido durante esses anos, não somente na Petrobras. Apesar de todas as políticas públicas implementadas no nosso país, e aqui, apesar dos grandes concursos públicos feitos e das mais de 40 mil pessoas que acessaram o sistema Petrobras como um todo, nós não conseguimos dialogar com a maioria dessas pessoas. Nós não conseguimos fazer um bom trabalho de base, principalmente com as áreas administrativas. E aqui é dar a mão à palmatória para qualquer sindicato que aqui está representado, se tem um bom trabalho com as suas áreas administrativas, principalmente nas sedes dos seus estados. E tudo isso, companheiro e companheira, nós enfrentaremos agora nesse cenário. O cenário que nós temos hoje em 2016, para a nossa campanha reivindicatória, é extremamente adverso. Porque tudo isso está englobado agora nessa disputa que está posta. E aí, graças à grande habilidade que teve, principalmente o Zé, na condução daquela plenária, lá do ano passado, da construção da pauta pelo Brasil, que recebemos críticas diversas por conta disso, nós conseguimos amarrar o acordo coletivo por 2 anos, e aqui o Zé Maria falava que era um acordo de travessia, porque nós passaríamos esse ano trágico de 2016, segurando o acordo coletivo na mão com suas cláusulas sociais. Graças a isso, nós esse ano só negociaremos cláusulas econômicas, não colocando em risco o nosso acordo coletivo de trabalho, se não houver alguma maneiragem de alguns sindicatos nesse processo negocial, na entrega da pauta de reivindicações. Então teremos uma conjuntura diversa, não apenas por conta disso, mas também porque temos uma categoria ainda desmobilizada. O que nós assistimos aqui nessa greve dos 5 dias, que foi bem debatida, bem discutida em 3 reuniões, foi na Bahia, em Fortaleza e depois em Natal, organizada pelos sindicatos com todo cuidado, com militantes que às vezes participavam das reuniões. Infelizmente, mesmo em algumas bases que serão vendidas, não houve resistência, serão vendidas. Não houve participação alguma da categoria petroleira em bases que serão vendidas. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, sim, precisaremos construir uma greve geral
dias. Hoje nós esperávamos a adesão de todo o Nordeste e nós não tivemos, mas aqui nós cumprimos e fizemos cumprir a decisão da categoria que foi aprovada em assembleias. Fizemos a greve de segunda-feira até sexta-feira, derrubando a produção no ativo sul daqui da Bahia, derrubando a produção no ativo norte da Bahia, dizendo que nós não aceitaremos o desmonte e a privatização de todo o sistema Petrobras. Nós não abaixaremos as nossas armas, nós não nos colocaremos de joelhos diante dos interesses internacionais. Nós estamos aqui dizendo então ao Pedro Parente, canalha, canalha sim, Tadeu, ele não quer ser chamado assim, mas é canalha, vendilhão, entreguista, golpista, que com certeza está nos ouvindo nesse momento. Nós não entregaremos de mão beijada o patrimônio que é do povo brasileiro. Por isso essa greve de 5 dias foi apenas um aperitivo, foi apenas um alerta, uma advertência para aquilo que nós iremos construir em breve, o início, para chamar a classe trabalhadora para cruzar os seus braços de verdade e fazer essa greve geral tão necessária para barrar a retirada de direitos, para barrar esse golpe que está em pleno curso em nosso país. Vamos à luta, porque como diz o nosso companheiro Lula, a luta continua, e entendemos claramente que defender a Petrobras, defender a Transpetro, defender a PBio, é sim defender também o Brasil. Um forte abraço, companheiros e companheiras.